Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Sandro e a intenção do meu coração gravando esse vídeo é que chegue no máximo de pessoas possíveis e para que Deus venha trazer vida para você. Para que a minha vida seja apenas um instrumento, para que eu seja apenas um canal. Que Deus venha abençoar e o seu lar, sua semana, sua segunda-feira venha ser maravilhosa. Hoje eu estava lendo aqui a palavra de Deus, a Bíblia, onde nós temos um manual de vida e eu quero ser um transmissor da glória de Deus agora, para que você venha aí refletir e ter uma semana abençoada. Hoje, eu já até postei um shorts aí no YouTube, para referente a Davi. Eu estava lendo um pouquinho aqui da história de Davi, e eu estava lendo lá em Crônicas, aí eu voltei em Samuel. A gente fica pensando muitas vezes quanto tempo que nós vamos conseguir conquistar algumas coisas nas nossas vidas que Deus nos prometeu. E como a gente está muito mal acostumado hoje em dia, né, que é tudo fast food, a gente consegue as coisas rápido, eu quero uma coisa eu vou, eu compro, eu quero uma coisa eu vou e faço, mas com Deus não é assim, com Deus é diferente. Tem algumas coisas com Deus que demoram tempo. E a gente precisa confiar e ter fé de que Ele está nos preparando para conquistar muitas coisas. Mas não é da noite para o dia, talvez não é de uma semana para outra, não é de um mês para o outro, não é de um ano para o outro, e pode ser que demore. Só que a gente tem que ter fé que essas coisas vão acontecer, porque Deus está no controle da nossa vida. Aqui em 2 Samuel, no capítulo 5, diz aqui, ó, no versículo 3, ó. Assim todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi. Davi fez um acordo sagrado com eles e eles ungiram o rei de Israel. Tinha ele 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Aqui em 2 Samuel, Davi ele foi ungido novamente como rei de Israel, né, aqui pelas pessoas que estavam ali com ele, para que ele começasse ali a reinar e governar ali as cidades onde ele estaria responsável. Porém, tem um processo gigantesco para que ele venha chegar nesse lugar. E esse processo, ele começou lá quando Samuel foi ungir ele na casa dele, para que ele fosse rei. E a Bíblia não fala a idade que ele tinha. A Bíblia não fala quantos anos, mas dando um Google, que nem falou o pastor César Cavalcante, dando um Google lá, o Google fala que tinha cerca ali de uns 15, 16, 14, por aí, nessa faixa de idade. E tinha exatamente ali, mais ou menos, uns 15 anos, vai. Aqui diz que ele começou a reinar com 30, ou seja, foi um processo longo de 15 anos de preparação, 15 anos de batalhas, 15 anos tendo a fé de que ele ia reinar, porque Deus, através da vida de Samuel, já tinha ungido ele. Ou seja, foram 15 anos. Gente, 15 anos demora. 15 anos é um tempo. Mas hoje, o que a gente está acostumado? Ai, tá demorando muito. Ai, não acontece as coisas. Ai, as coisas não estão acontecendo na minha vida. Ai, eu já orei tantas vezes. Gente, demorou 15 anos. Ou seja, tem coisa na nossa vida que vai demandar tempo. Vai chegar, claro que vai, eu tenho fé. E você precisa ter fé e acreditar e crer que Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Se Deus já falou que vai fazer, apenas creia, meu irmão. Minha irmã, creia. Acredite, mas é um processo. É um processo. Não é da noite para o dia, não é de um dia para o outro. Às vezes demora tempo. Às vezes pode ser que Deus esteja te preparando, Deus está mostrando para você algumas coisas que você talvez não entendia, talvez ainda você não tenha maturidade, talvez ainda você não tenha capacidade de fazer aquilo que você foi ungido para fazer. Mas, gente, demora. Talvez Deus prometeu assim, você vai ter um trabalho abençoado, que Deus vai te prosperar, você vai conseguir viver tranquilamente, vai conseguir aí desfrutar das coisas boas que Deus tem na terra, porque eu quero fazer isso e eu acredito que Deus vai me honrar. Só que, gente, não é do dia para a noite.
Muitas vezes demora as coisas que Deus vai fazer. E a gente não está acostumado a ouvir umas coisas dessas. O que a gente está acostumado a ouvir? Ah, Deus vai te abençoar, Deus vai preparar uma porta, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer... Não, muitas vezes ele não vai. Muitas vezes vai demorar 10 anos. É ruim de ouvir isso? Claro que é, mano. Eu queria que as coisas acontecessem para mim, na minha vida, na minha família, hoje, mas, mas demora. E o que você pode fazer? Reclama com Deus. Vai falar, Deus, não, gente, tenha fé e acredite, tenha fé, creia que as coisas vão acontecer na sua vida. Enquanto isso, vai trabalhando normalmente, vai buscando a Deus, vai se envolvendo na obra, vai em algum lugar, em alguma igreja que ministra a palavra de Deus, faça parte, não seja igreja só na sua casa, não. Não tem como, na verdade, ser igreja sozinho. A igreja é um corpo, esteja em unidade, esteja ali no meio das pessoas. Davi, ele não parou de fazer aquilo que ele estava fazendo porque ele foi ungido rei. Ele continuou vivendo a vida dele, ele continuou aproveitando as oportunidades. Quando ele foi lá tocar o seu instrumento, ele foi tocar o seu instrumento. Quando ele foi lá guerrear com Golias, ele foi lá e matou Golias. Quando ele foi, ele já estava ali trabalhando para Saul ali, sendo comandante do exército. Aí ele foi aproveitando as oportunidades, a gente tem que ser assim. Só que não foi naquela hora, foi depois de 15 anos. E demorou, gente, demorou. Muitas vezes demora. Muitas vezes demora, porque não é o tempo. A gente precisa aguardar o tempo de Deus para a nossa vida. Você consegue entender isso? Consegue entender isso? Eu queria deixar essa mensagem para você no seu coração. Vai acontecer? Vai. Mas, se não aconteceu ainda, continue buscando normalmente a Deus, continue fazendo a obra de Deus, continue tendo um relacionamento com Deus, sendo um filho e um servo de Deus. Amém, gente? Deus abençoe sua vida. Aqui depois, ó, fala que ele reinou e governou 40 anos, ele desfrutou muito tempo. Ou seja, tudo bem, demorou 15 anos, amém, só que foram 40 anos. O que Deus tem preparado para mim e para a sua vida não vai ser pouco, vai ser muito, vai ser em abundância, porque Ele nos garante isso. Foram 40 anos, ou seja, 40 anos ali desfrutando de algo que Deus tinha prometido para ele, que Deus ungiu ele a fazer. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Só basta nós crermos que Ele vai fazer. Amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.